Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Jonas Marchioro e hoje quero falar aqui sobre motivos, quais os motivos de se usar um robô, de se operar com robôs traders na bolsa de valores. Então vou dar alguns motivos aqui para você que, se você já opera, vai te ajudar, e se você não opera, pode aí ser um bom atalho, um bom atalhar aí de processo para você que está começando na bolsa agora, O primeiro ponto deles é o fator emocional. Então, operar com robô não tem fator emocional. Isso principalmente para quem já opera, Hoje em dia a gente sabe que quem está operando na bolsa está passível, na verdade, ao controle emocional, Porque é dinheiro. A bolsa está subindo, está caindo, você está ganhando, está perdendo. Então, operar com robô você não está suscetível a esse erro, digamos assim. Por quê? Porque quando a gente está operando manualmente, você vai muito tomar suas decisões baseado na emoção que você está sentindo. Se a bolsa está subindo, se a bolsa está caindo, se está ganhando dinheiro, se está perdendo dinheiro. Então você vai acabar tomando suas decisões, se você está operando manualmente, baseado na emoção que você está sentindo quando você está tendo aquele ganho ou aquele prejuízo. E com o robô isso não acontece. Então não tem, digamos assim, fator emocional envolvido. Esse, principalmente para quem já opera, é um fator muito importante que o robô ele vem ajudar, vem a sanar, digamos assim, esse problema, Outra coisa, a questão dos riscos, Hoje, para operar na bolsa, a gente sabe que existe risco, Não tem como fugir disso. É o risco inerente ao mercado da renda variável, Você pode ganhar muito dinheiro, mas também você pode perder. Claro que você pode perder quando você determina perder também. O fato é que operar com robô você consegue ter a previsão, digamos assim, mensurar o risco que você está correndo. Então, quando você entra numa operação manual, por exemplo, você até pode ter um risco lá, eu posso perder R$100. Se chegar naquele valor você para, ok. Mas muitas das vezes, você de repente chega naquele valor, você mesmo não para. Ou você diz, vou fazer só mais uma operação, você acaba perdendo 200 em vez de 100 que você tinha previamente determinado antes. Com o robô isso não acontece. Se é para perder R$100, o robô ele não vai perder R$200, está ali determinado R$100. Então você consegue mensurar o risco, Então eu costumo dizer que não tem surpresa operar com robô. Você determina o risco e você sabe que, claro que ninguém comemora quando perde, Porque tem perdas nas operações também, não é só lucros, Mas você sabe quanto aquela perda pode ser, quanto pode alcançar, Então não tem surpresa. Então acho que e claro, também você consegue ter um histórico, Uma vez que você tem um robô rodando, você que faz sempre a mesma coisa, E gera resultado ao longo do tempo, então você consegue também, dentro desse espaço de tempo, você consegue mensurar qual o maior risco, qual o maior prejuízo que eu tive nesse ano. Então você consegue ter esse número na mão, e com esse número na mão você consegue ter mais tranquilidade para fazer seus investimentos na bolsa, porque você consegue prever, ter ali uma previsão, digamos assim, baseada no histórico passado, dos riscos, que você tá correndo aí, Outra coisa importante a questão do porquê operar com robôs, Você pode operar de qualquer lugar do mundo, Não importa onde você tá lá no Japão, você consegue operar. Você tá lá no Canadá, você tá no Brasil, não importa onde você esteja, o robô ele vai estar ali, na nuvem, pronto para executar as operações que ele está determinado a fazer. Então você pode de qualquer lugar do mundo fazer essas operações, Outra coisa que o robô vem para agregar e ajudar, porque operar com robôs. Você não precisa ficar o dia inteiro na frente do computador, na frente da tela, olhando ali as oportunidades de compra ou de venda. Por quê? Porque o robô ele fica monitorando o mercado. E uma vez que o robô está monitorando o mercado, o robô não cansa, Ele fica 100% do tempo ali, não dorme, não cansa. Então, quando acontecer oportunidade, ele vai comprar ou vai vender, de acordo com a estratégia dele, Então você acaba que não perde oportunidades. Então você opera com robô, uma que você não perde a oportunidade, por quê? Porque o robô ele vai estar ali 100% ativo e você não precisa ficar aí 100% do tempo, com a cara na frente do computador, esperando a oportunidade de repente daquela estratégia que você utiliza acontecer. Por quê? Porque o robô vai fazer isso por você, Outra coisa que o robô ele vem para agregar ou para ajudar na vida das pessoas, Você pode ter outra atividade profissional, você pode ser médico, não importa o que você faça, você pode trabalhar, ser empregado, enfim, trabalhar como vendedor externo. Por quê? Porque o robô ele vai estar, como eu falei, lá na nuvem, e de lá ele vai ficar monitorando o mercado e comprando e vendendo quando ele achar ali as oportunidades. Então você consegue ter outra atividade profissional, ou, embora você viva só de robôs hoje, você consegue dar o teu tempo a outras coisas, a estudar novas estratégias, que você não precisa ficar ali monitorando o mercado. E outra, como eu falei antes, com a cara na frente da tela do computador, certo?
Outra coisa importante, você consegue operar dezenas de estratégias ao mesmo tempo, coisa que humanamente eu não consigo. Eu não tenho como fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? O robô ele consegue fazer 10 operações ao mesmo tempo, cada uma olhando coisas diferentes, olhando cenários diferentes, ativos diferentes, quando que a gente humanamente não consegue. Então operar com o robô também ele vem ajudar nisso. Você consegue ter várias estratégias rodando, vários cenários, várias possibilidades acontecendo ao mesmo tempo e cada robô vai executar aquela estratégia que ele está determinado para fazer, então você consegue diversificar com isso, né? Operando com robô, coisa que manualmente a gente não consegue fazer 10 operações ao mesmo tempo, né? Ou monitorar 10 coisas ao mesmo tempo. Vamos imaginar que eu esteja olhando 10 coisas ao mesmo tempo e no mesmo momento precise executar a entrada em todas as 10 oportunidades. Eu não vou conseguir. O robô ele consegue porque ele tá, cada robô está monitorando esse ativo em específico e utilizando, né, executando aquela estratégia que ele está definido para utilizar. Então, assim, o porquê de usar os robôs vem para isso. Tanto que se você já utiliza hoje os robôs, que é a questão do fator emocional e a diversificação, né, conhecer também o risco. E se você hoje não utiliza robôs, ele vem para agregar nisso. Você pode ter hoje sua atividade profissional, você pode fazer outras coisas e usar o robô como mais uma fonte de geração de renda para você, né? Mesmo sem conhecimento, inclusive. Isso é uma coisa interessante, né? O robô ele vem também para ajudar nisso. Se você não tem um conhecimento muito avançado, muito técnico na bolsa, você consegue assim ganhar dinheiro. Por quê? Porque o robô ele já é programado, ele já é feito ali, né? Então ele vai executar as estratégias mesmo que você não entenda, né? Mesmo que você não tenha o conhecimento que o próprio robô tem para executar aquela estratégia. Então o robô, né? Ele vem para ajudar nisso a gente. E o porquê de usar os robôs é esses. Alguns dos, né? Existem mais aqui. Né, porquê de se operar ou de se utilizar robôs. Existem outros porquês aqui, mas eu levantei aqui os principais e espero que tenha ajudado você, tá joia? Então é isso, qualquer dúvida que você tiver é só entrar em contato com a gente que a gente te explica mais, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau, obrigado.